E aí, pessoal, a posse de Alberto Guerra e os principais pontos da coletiva. Já tem muita informação para a gente trabalhar e eu separei uma série de detalhes para a gente conversar aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo e que está na palma da sua mão. Basta que você entre aqui no link da descrição e baixe no seu celular. Tem Copa do Mundo e você tem exatamente tudo na Copa do Mundo. Tabelas, escalações, gol a gol, tudo. A Copa começa domingo e você tem na OneFootball todas as informações e tudo muito bem explicado e detalhado. Então baixe no seu celular e tenha OneFootball para você ter tudo muito atualizado. Não passe com fake news, não passe com nada. Na OneFootball é tudo confirmado e você tem ali o melhor e maior aplicativo de futebol do mundo. Gente, Alberto Guerra tomou posse ontem, fizemos aqui a coletiva, a emocionante, eu especialmente fiquei emocionado com o discurso dele. Ele citou meu pai, que foi um dos dirigentes que trabalhou com ele no início da vida como dirigente dele, ainda menino, e eu fiquei emocionado, assim, pela lembrança com o pai, mas eu separei aqui uma série de detalhes, de pequenos detalhes, que, que fazem com que a coletiva tenha dado também muitas informações. Separei uma série de pequenas situações aqui, a gente conversou alguma coisa na live, mas muitas aqui eu quero colocar em forma de vídeo para a gente poder também discutir, né? A primeira informação, a principal, a gente já fez um vídeo na madrugada, lá por volta de 11h da noite, que tem lá os nomes os homens do futebol, os nomes dos homens do futebol. Paulo Calef e Antônio Brum assumem o departamento a partir de agora. Entendi, mesmo que eles tenham dito que vão dar muita força para o executivo, que eles vão ter um certo protagonismo. Eles não entraram ali para simplesmente fazer política, eles vão ter poder de decisão ali, e agora é deixar trabalhar. Agora é deixar trabalhar e poder analisar ponto a ponto a construção do trabalho. Jovens dirigentes assumem o futebol. Nunca o torcedor do Grêmio teve o trabalho deles no futebol e agora eles vão ter o tempo para trabalhar e nós vamos aqui entender isso e torcer muito para que eles tenham sucesso. E aí vem os pontos já definitivos. Sobre Renato, que é um ponto importante. Acredita em renovação. A viagem será no final de semana dos 3 para o Rio de Janeiro e eles acreditam em renovação. Ponto 1. Renato é o plano A, B e C e eles acreditam muito em renovação. Sobre Rodrigo Caetano, Alberto Guerra disse, é o nome que queremos, agora com a caneta vamos trabalhar fortemente para isso, mas não irá esperar muito. Ontem, conversando com o Meneghetti no Debate Raiz Express à tarde, eu disse, depois da coletiva do Caetano, Alberto Guerra vai dar um prazo até segunda-feira. Eu não tinha informação. Hoje a gente pode definir que é mais ou menos isso. O Grêmio vai esperar hoje, que tem a reunião lá no Rio de Janeiro, espera amanhã, segunda-feira o Grêmio decide se segue no caminho Rodrigo Caetano ou se vai buscar outro espaço. E isso serve também para o CEO, que ontem Alberto Guerra deixou claro que é Cristiano Keller. Ele falou em um dos nomes que estamos tratando, mas a gente sabe que é o nome da confiança dele, ele trabalhou com o Keller um tempo e ele gostaria que o Keller voltasse ao Grêmio, ele que trabalhou muitos anos no Grêmio, inclusive com o presidente Fábio Koff, né? Ele disse que o Grêmio, num primeiro momento, vai ter dificuldade, sobretudo nos primeiros 6 meses. Ele disse que precisa muito ter criatividade, aí a gente pode fazer um gancho com o que ele disse ainda na resposta sobre o CEO. Ele disse, não deixaremos de investir em futebol. Mesmo que ele tenha, nessa leitura inicial, dito 6 meses de aperto.
6 meses de aperto. E esse é um ponto que a gente precisa avaliar. Os primeiros 6 meses já estão, de alguma forma, comprometidos pelos empréstimos e também por umas ações para tentar, e foi o que fez a gestão de Romildo Bolzan, tentar pagar a conta da Série B, lembrando que o Grêmio deixou de faturar perto de 190 milhões de reais com o rebaixamento. Então, criatividade, investimento no futebol, lembrando, Alberto Guerra tem alguns investidores por trás que podem construir isso, e agora eu vou chegar já no campo dos jogadores, que tem 3 grupos de atletas aqui que a gente tem que citar, que foram citados na coletiva de imprensa de Alberto Guerra. Os 3 grupos são os seguintes. Primeiro grupo, Cristaldo e Carbarro, pertencem a um grupo de jogadores que o Grêmio está negociando, o Grêmio tem interesse e o Grêmio deve, nas próximas horas, ter avanços nessa negociação. Dentro do que se falou, mesmo que ele tenha dito agora é com o pessoal do futebol e tal, fica evidente, ele falou muitas vezes a expressão núcleo duro, que é quem conversou durante a campanha com tudo isso, que Alberto Guerra, a gestão Alberto Guerra, Paulo Calef e Antônio Brum está próxima do anúncio tanto do Cristaldo quanto do Carbarro. Parece lógico isso. Outros jogadores que não foram citados também vão fazer parte dessa primeira leva de contratações. Lembrando que Alberto Guerra ele mudou um pouco o discurso, ele falou inicialmente 10 reforços, agora ele fala tem que vender também, tem que ver. Não quis se expor tanto como se expôs na campanha. Sobre Soares, ele deu a informação de que Soares já negou a proposta do Grêmio. O Grêmio inicialmente tinha dito no dia da campanha que ele não havia dado a resposta. Alberto Guerra desfez essa informação, dizendo que na manhã do sábado o Soares já tinha dado a resposta. Então, uma informação diferente do que foi passado pelo staff dele para mim, ninguém me contou. Para mim, no dia da eleição. E aí, a coisa avança por aí. Sobre Pato e Diego Alves, né? Pato, o atacante, e o goleiro. Negou completamente a possibilidade, disse que nunca fez parte da discussão dos nomes deste núcleo duro. Ele disse que esses nomes nunca passaram pelo nosso núcleo duro, não temos interesse neles. E aí voltando a dizer que o núcleo duro tinha Paulo Calef, tinha Antônio Brum, tinha Luiz Paulo Germano, tinha ali 4, 5 pessoas, tinha o Rossato também, e esses nomes não passaram por essa discussão. O fato é, uma entrevista que de alguma maneira o torcedor que está pensando tão somente nos reforços acabou se decepcionando um pouco, porque queria mais ambição nos nomes, algo mais definitivo com relação a contratações, o que acabou não acontecendo. Alberto Guerra acabou contendo um pouco as palavras e nós vamos acompanhar nos próximos dias para saber como vai ser, de fato, o caminho de Alberto Guerra, sobretudo no que o torcedor quer, a construção do time do Grêmio para 2023. Os anos de 21 e 22 calejaram, machucaram e o torcedor segue ressabiado, então que venham boas notícias para o torcedor se alegrar e ter muita esperança para a próxima temporada. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.